Fala, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nessa semana eu quero fazer um pedido para você, que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, comente, deixe seu comentário e ative o sininho para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você receba em primeira mão. Sem mais delongas, que nosso canal aqui não é feito de delongas, de publicidade, de propaganda, de nada disso. Eu quero levar você a realidades comerciais que vão te ajudar no seu dia a dia, tanto quanto cliente, tanto quanto lojista, tanto quanto funcionário, colaborador, gerente comercial. Deixa eu falar algo para vocês. Passamos coisas nessa semana que, olha, só Jesus na causa. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Quero tratar 4 pontos. Seja um negócio B2B, seja um negócio B2C. Negociações entre empresas, negociações entre empresa e cliente final, consumidor final. Passamos por coisas terríveis essa semana e conseguimos nos sair bem dela, mantendo a régua, mantendo o princípio, mantendo a honestidade, a clareza nos negócios. Mediante isso, eu separei aqui 4 pontos muito importantes que eu quero tratar com você. Vamos lá. O primeiro chama-se compromisso. Compromisso do fornecedor, do lojista e do cliente. Com o fornecedor essa semana eu tive um problema, vocês não fazem ideia. Eu comprei 4 scooters, dessas 4 scooters, uma era semi-nova. Eu comprei 4 produtos 0 km e o fornecedor mandou para mim uma semi-nova no migué. Ele simplesmente esqueceu de trocar o painel, porque se trocasse o painel passava batido. Eu não veria, ou talvez o meu cliente não veria, ou talvez passasse batido na correria do dia a dia. E aqui eu quero trazer para vocês aqui sobre compromisso. Compromisso é algo muito importante. Quando nós fornecemos um atendimento de excelência para o cliente, esse cliente fala para um. Quando nós fornecemos um atendimento ruim ou fizemos uma sacanagem como essa, esse cara fala para 10, para 20, para 30. Então a boa notícia, ela corre menos, mas corre e dá resultado. A má notícia, ela corre muito mais. As pessoas têm canais acessos aqui para jogar na internet e destruir a sua credibilidade num tapa, num clique. Em algumas mensagens ela destrói, fazem stories, publicam para todo mundo e um vai enviando para o outro. Meu irmão, passamos por isso, eu não vou divulgar o nome aqui, eu fiquei muito chateado. Um fornecedor agiu conosco assim, ele falou, não foi de má fé, mas cara, como é que eu compro 4 produtos 0 km e nessa leva de 4 ele manda um para mim que não é 0 km. Um produto que foi para manutenção, ele arrumou, trocou algumas coisas e jogou para mim como 0 km. Isso é falta de compromisso. Você trabalha com o seu cliente, você precisa ter compromisso com ele. Hoje é domingo, aqui ó, são 15h43, eu acabei de sair da casa de uma cliente. Vim de um passeio com a minha família, mas ela mora aqui perto, não era algo longe, não era algo difícil. Na sexta-feira eu fui a Florianópolis trocar um acelerador para um cliente meu. E nem foi uma garantia, foi ele que acelerou, mas cara, se dava para eu ir, eu fui. Isso é compromisso, porque quando eu vendo, eu entrego o meu compromisso, eu entrego a minha palavra, que eu sempre falo. Na Brisa Moto você nunca vai ficar na mão, é uma máquina, pode dar problema, mas comigo você nunca vai ficar na mão. Isso é compromisso, compromisso com aquilo que você falou, com aquilo que você prometeu. Compromisso com a verdade que você vendeu. Você é um vendedor, você atendeu, você ganhou, você teve o seu lucro, tenha o compromisso. Crie seus padrões, crie algo que não vá fazer você se matar de trabalhar, algo que você consiga prometer e realizar, né? Dentro dos conformes, conforme a sua empresa for crescendo, crie os métodos, crie as datas, aumente os prazos, mas não fale com o seu cliente. Tenha compromisso, seja você B2B, seja você B2C. Você precisa ter compromisso, a empresa precisa ter compromisso. O lojista precisa ter compromisso, o distribuidor precisa ter compromisso, o fabricante que vende para o distribuidor para nos vender precisa ter compromisso, senão acaba virando uma cadeia de desastre. Olha só, eu tive um cliente muito maravilhoso, tá? Muito maravilhoso, que esperou eu mandar, que acreditou em mim, né? Porque eu mandei uns prints para ele e falou, cara, eu confio em ti, acreditei em ti, eu vi que tu é sério desde o começo, não precisa nem me mandar. Mas eu tive a sorte, porque eu gastei R$1.000 para levar um produto lá em Concórdia. Deixa eu abrir para vocês aqui, eu ganhei R$2.000 no produto. Eu gastei 1.000 na primeira e eu gastei 1.000 na segunda. Eu não ganhei nada, mas eu honrei o compromisso com o meu cliente. E isso muda tudo, porque esse cliente vai me dar lucro indicando, ou trocando, ou fazendo uma próxima negociação, porque ele viu que eu fiz de verdade. Agora, o cara que me enganou, o meu compromisso com ele está desse tamanho assim, ó. Somente comprarei em extrema necessidade e se for muito necessário. Se tiver ter uma opção aqui e outra aqui, o desempate vai com quem não me enganou, com quem não trapaceou, com quem tem compromisso comigo, com quem me dá suporte, com quem me dá pós-venda. Então o compromisso é extremamente importante.
Você que compra, tenha compromisso. Você que vende, tenha compromisso. Você que tem clientes, tenha compromisso. Você que faz negociações, tenha compromisso, porque isso é fundamental para o negócio. Segundo ponto, eu quero trazer aqui para vocês, sobre negócios claros, transparentes. O que é um negócio claro? Um negócio claro é um negócio objetivo. Um negócio claro é um negócio quando você apresenta a verdade dos fatos, quando você não esconde, quando você não omite, quando você não finge ser quem você não é, quando você não finge que a sua empresa vai além do que ela vai, quando você entrega o que realmente você tem, quando você entrega realmente aquilo que você ofereceu, nas condições que você ofereceu, qual produto que você vende sem trapacear com o cliente. Voltando ao compromisso anterior, ele me vendeu um produto usado por um zero. Mas tem gente que diz que uma bateria é boa e aquela bateria é segunda linha, que o pneu é bom, mas aquele pneu é segunda linha. Tem gente que não trabalha com negociações claras, tem gente que embute juros na hora de vender para o cliente, engana o cliente para pôr um monte de taxas em cima. Tenha negociações claras, façam negociações claras, seja B2B, seja B2C. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. E o negócio que ele dá, meu irmão, é a porta que ele fecha, que ninguém abre, e a porta que ele abre, que ninguém fecha. Deus, se você acredita em Deus, Deus só está no negócio que é reto. Mesmo que você tenha um prejuízo, mesmo que você assine alguma coisa, você combinou, a Bíblia diz para você cumprir, mesmo que você tenha feito um mau negócio, porque aí Deus vai te honrar. Então eu não estou falando de religião aqui somente, eu estou falando de princípios universais de negócio. Estou falando de princípios básicos de uma ética humana. São bíblicos, porque lá existe toda a sabedoria do mundo inteiro, do universo inteiro, de todo o multiverso inteiro, está lá. Mas é uma ética humana, um princípio básico de negociação. Então faça negociações claras. Apresente a parcela para o cliente na hora de você vender, a parcela que é. Apresente para o cliente a melhor proposta, sendo a melhor proposta. Escolha para o cliente o melhor banco. Se o crédito dele aprova em 3, escolha o que tem a melhor parcela. Não apresente o que vai ser mais vantajoso somente para você. Negócio tem que ser bom para os dois. E quanto mais claro, quanto mais objetivo, melhor ele vai acontecer. Quando você vender um produto, fale a verdade dos fatos, para que o cliente analise e ele decida. Tem esse produto aqui, a de valorização dele é um pouco maior, mas se você comprar esse aqui que é mais caro, o financiamento vai te render uns juros que vai dar muito mais. Faz a conta aqui, apresenta o negócio, põe na mesa, põe no papel, faça a matemática. Apresente a estrutura da sua empresa como ela é. Se você tem pós-venda, fale que você tem pós-venda. Se você não tem pós-venda, fale que você terceiriza. Mas fale a verdade. Fale a verdade, porque quando você fala a verdade e der um problema, você pode apresentar um fato como esse que eu passei. E compromisso, meu irmão, é muito importante. E ele só acontece, o compromisso, a execução do compromisso, quando você tem negócios claros, transparentes. Quando você tem um site claro, quando não tem nada escondido nas entrelinhas. Essa semana eu ainda vi anúncios de R$1 para atrair o cliente. Quando chega não é R$1, é 10 mil reais. E a legislação? E o miséria do Celso Russomano, que se você anunciar R$1, você tem que vender R$1. Eu vi equipe minha fazendo isso, porque outros fazem. Não faça. Na minha empresa, mentiu, demitiu. Então façam negociações claras, transparentes. O carro bateu, ele tem um encostinho na ponta direita, ele foi encostado, foi pintado, fale a verdade. O carro tem um leilão, fale a verdade, não deixe para depois, vai dar uma bomba. Tudo tem um preço, o carro vale 100, mas ele tem leilão, cara, eu te vendo a 85. Tem interesse? É 15 mil reais a menos do que ele vai, mas fale a verdade. O financiamento tem taxas embutidas? Fale a verdade. Essa semana eu falei, o cliente me perguntou, por que eu financiei 34 e aqui no meu contrato do banco aparece 38? Porque eu falei, existem taxas, existe IPI, impostos incluídos, existem taxas que o banco cobra. Lembra a antiga TAC? Hoje é outro nome, mas é a taxa de abertura de crédito. Para mim vem só os 34, por exemplo. Mas fale a verdade. Falei a verdade, e a verdade é, meu irmão, eu também não gosto de pagar isso não. Mas está claro ali no negócio. Façam negociações claras, não mintam, não omitam. Omissão também é mentira. Quando você engana, quando você ludibria, quando você coloca a mão no amassado para o cliente não ver, isso não é uma negociação clara. Deus não vai estar nesse negócio e o seu futuro é triste se você continuar trabalhando dessa forma. Terceiro ponto é tratar sobre humildade. Deixa eu falar para vocês. Essa semana eu tive uma conversa com o diretor de um grande grupo que para mim seria muitíssimo, mas muitíssimo interessante tê-los como parceiros de negócio. Mas muito interessante mesmo. E de repente, ao explicar para ele, olha, eu trabalho há 23 anos com veículos, eu tenho uma loja aqui, a minha loja é na cidade de Navegante, já tive loja da Jair. Mas assim, numa conversa de 1 minuto e meio, eu explicando o storytelling da nossa empresa, para ele saber com quem ele estava lidando também. Esse rapaz me cortou e falou assim, cara, eu preciso que tu seja objetivo, fala o que tu precisa, no que eu posso te ajudar, porque eu não tenho tempo para perder. Eu falei assim, cara, espera só um pouquinho que eu vou ver aqui uma situação aqui, já te ligo de volta. Peguei meu telefone, falei, olha, obrigado, tá? Chamei ele no WhatsApp e falei, cara,
Eu quero te agradecer e não desejo tomar seu tempo. Sabe por quê? Porque existe uma coisa diferente: objetividade e ignorância, prepotência, arrogância. E as pessoas estão confundindo isso. Elas estão achando que objetividade é você ser grosseiro com o outro, você entender como é que a gente vai fazer negociações saudáveis se eu não conheço ele, se ele não me conhece, se eu não sei o objetivo dele, se ele não sabe o meu objetivo, se nós não sabemos em que pontas nós podemos nos ajudar, potencializar nas minhas fraquezas, eu ajudá-lo nas fraquezas dele. Então, assim, existe uma coisa diferente de você ser objetivo, de você ser safo, do que você ser arrogante, prepotente. Isso seja onde você estiver. Esteja onde você estiver. Seja num cargo ministerial, seja num cargo empresarial, seja num cargo político, seja em qualquer lugar, seja educado com as pessoas. Ele era muito mais interessante, potencialmente, comercialmente interessante, mas eu fiquei, sabe com quem? Com o educado, com o gentil, com a pessoa que é parceira, a pessoa que sabe o que quer, com a pessoa que não é prepotente, uma pessoa que não vai querer ficar pisando depois. Relacionamentos tóxicos. Nós precisamos ser humildes nos negócios. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Entender, cara, imagina, ele foi de uma grosseria tão grotesca, tão arrogante assim, tão prepotente, que ele perdeu todos os nossos negócios futuros. Mas você vai falar assim, ó, Felipe, talvez tu esteja sendo orgulhoso e imediatista. Meu irmão, eu aprendi uma coisa: energia ruim nos detona, energia boa nos faz avançar. E eu gosto muito, é um posicionamento meu e eu respeito o seu, mas eu gosto muito de lidar com gente. Existem pessoas que são incríveis, incríveis. Hoje eu conversava, cheguei agora, são 15h57, eu estava em Pomerode, passei na frente da Brick Motors, né? Eu acho que tinha umas 300 motos lá dentro, e o cara é interessante, é parceiro demais, é gente boa demais. Eu fiz um videozinho assim, domingo, com a loja fechada, e mandei pro dono, eu falei, cara, parabéns pela loja, primeira vez que eu vi. Ele, cara, por que tu não me esperou, cara? Eu ia aí, me ligava, eu ia abrir a loja pra você, te mostrava a minha oficina. Um mega empresário, enquanto um bananão, diretor de marca de um grupo fortíssimo, mas um bananão. Alguém que tem mesmos órgãos que eu, mesmo cérebro, mesma cabeça, fala do mesmo jeito, faz a mesma coisa, perdeu um parceiro de negócio por ser arrogante, prepotente, ser ignorante. E o quarto ponto que eu quero tratar com você é a gentileza que gera gentileza. Eu quero falar com vocês aqui fatores de desempate. Se você é atencioso com o seu cliente, o concorrente não é, você desempatou. Se você é gentil com o seu cliente e o concorrente não é, você desempatou. Se você é informativo, claro, objetivo, trabalha de verdade com o seu cliente e o outro lojista não é, você desempatou. E automaticamente, gradativamente, historicamente, em questão de longo prazo, toda a sua credibilidade será revelada e você venderá mais, você terá mais clientes, você gerará algo que eu tenho hoje, demanda reprimida. Se eu ficar sentado em casa mediante a todo esse tempo que eu trabalho, isso não aconteceu por sorte nem por nada, todo esse tempo que eu trabalho de uma forma reta. Se eu ficar em casa, eu vendo 10 veículos. A minha empresa vende 15, 20, 18, 22. É o que a gente vende. Mas se eu ficar em casa sentado, eu tenho demanda reprimida. Pessoas já negociaram comigo, que têm paz em negociar comigo. Por quê? Porque humildade, clareza nos negócios, compromisso com os clientes, verdade e gentileza. Domingo, eu não precisava ir na casa da minha cliente, eu fui. Sexta-feira, de noite, eu cheguei em casa meia-noite, eu não precisava, mas já juntei a minha família. Ei, vamos em Florianópolis dar uma volta? Já fui lá, já resolvi, já juntei o útil ao agradável. Quando você tem esse kit, mais a gentileza, você desempata. Quando você é gentil, quando você é sábio no que você faz, quando você é safo no que você faz, quando você entende o que você está falando. Gentileza não é só bom dia, boa tarde, boa noite, tirar a cadeira para a mulher sentar, abrir a porta do carro. Gentileza não é só isso. Gentileza é quando você é útil para alguém. Quando você se torna útil. E para você ser útil, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento, você precisa se esforçar, você precisa ter compromisso, você precisa ser claro. Isso tudo é gentileza e gentileza gera gentileza. Gentileza é fator de desempate. Humildade é fator de desempate. Trabalhar de verdade é fator de desempate. Quando você trabalha com compromisso, faz negócios claros, é fator de desempate. Então você precisa pensar quem você quer ser, que profissional você quer ser. Do setor imobiliário, do setor automobilístico, do setor de construção, dos setores públicos, privados, de qualquer setor, setor de transporte. Quem você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido por quê? O seu legado está ligado ao quê? Alguém de verdade, alguém que foi sério, alguém que foi gentil. Existem pessoas que, cara, hoje o rapaz da Brick, o Laércio, ganhou meu coração. Ele nem foi abrir para mim. Eu falei, não, pô, tô só passando aqui, tá doido? Eu vou lá durante a semana e vou lá, faço questão de visitá-lo. Mas ele falou para mim, cara, eu abri a loja para ti, mostrava a oficina. Olha só, esse cara tem compromisso primeiro com a empresa dele, com o fornecedor dele, sairia de casa domingo, ele não precisa de mim para nada com coisa nenhuma. Mas ele desempatou aqui.
faço questão de fazer negócio com ele. Não faço negócio só quando preciso, não faço negócio só por necessidade. Agora, eu junto a necessidade, eu junto o que eu preciso, às vezes eu junto com a gentileza dele, e isso é fator de desempate. Se tiver um gentil e um arrogante, o gentil vai levar. Se tiver alguém com conhecimento, alguém sem conhecimento, o com conhecimento vai levar. Então você precisa ser gentil. E para você ser gentil, você ser útil, você se prestar para alguma coisa além do que você é contratado para fazer, seja nas relações humanas, profissionais, você precisa de estudo, de buscar conhecimento, de se desenvolver, de procurar novas técnicas, de se informar, e tá tudo na palma. Nós vivemos numa geração que não tem como dizer eu não sabia. Hoje eu não sei um monte de coisa, todo dia eu não sei um monte de coisa. Mas o que eu faço? Cara, eu vou lá, ChatGPT, como fazer isso? Ontem eu fui numa empresa de peixe com meu sogro, vamos lá buscar uma tainha que eu ganhei. Fui lá, uma mega indústria de peixe. Cara, eu já fui pro ChatGPT, como abrir uma indústria de sardinhas aqui? Cara, eu vou abrir indústria de sardinha? Não, mas eu gosto de conhecer. Gosto de saber. Se eu chegar numa mesa para conversar com aqueles caras lá, eu vou saber mais ou menos, um pouco por cima. Vou conseguir entrar na conversa, de repente vão gerar negócios. Fator de desempate quando você tem honestidade, clareza dos negócios, humildade e a gentileza de você ser alguém esforçado para ser útil onde você estiver. Pega esses 4 pontos, leva para o teu coração, leva para o teu dia a dia de trabalho, que eu tenho certeza que você vai evoluir. Deus abençoe sua vida, uma boa semana, fiquem na paz de Jesus Cristo e vão para cima que semana que vem nós estamos animados com um novo mês. Hoje é dia 3, hoje para nós oficialmente começa o mês, né? Amanhã na segunda-feira, e eu tenho certeza que será uma semana maravilhosa. Valeu? Tudo de bom, fica aí no canal, se inscreva, curta, comente e encaminhe para alguém. Tamo junto, valeu, pra cima!